Boa noite, meu amigo Fernando, Sangue Azul Emergências, Dr. Daniel, Jadna, Érica. Esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar para a gente hoje falar sobre um tema importantíssimo e não muito falado no atendimento pré-hospitalar. Às vezes a gente foca muito e tem outros assuntos que são de extrema importância. Por isso hoje a gente vai estar aqui batendo um papo sobre diabetes. Guardar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Pessoal que tiver perguntas, deixem aqui na interrogação para a gente ir passando aqui para minha amiga doutora Joana Dark. Aguardar aqui ela entrar mais um pouquinho para a gente dar início. Hoje eu nem botei música, porque o Instagram tá me derrubando quando eu boto. Aí deixei sem nada. Deixa eu mandar aqui. Né, Jadon? Melhor prevenir do que ser derrubado. Aí o Nivaldo J na área. Não, Fernando. Leopoldo disse que quando passa de 1 minuto, se o Instagram não reconhecer que é uma música que esteja no ambiente assim, ao vivo, aí ele derruba. Eu não sabia não. E toda vez estava caído, porque eu deixava tocando aqui até o pessoal entrar. Aí só pode botar até 1 minuto. Aguardar aqui a doutora Joana Dark entrar pra gente iniciar. Boa noite, Nildo. Tá sempre aí acompanhando nossas lives. Deixa eu mandar aqui para ela. Grande Felipe. Vai-te embora, Fernando. Essa Amanda. Tem Nildo. Vamos aguardar ela aqui. Quem tiver perguntas sobre diabetes, alguma dúvida, deixa aqui na interrogação que a gente vai respondendo. Só aqui se ela entra. Só fechar aqui 1 minutinho o vídeo. Meu amigo Robertinho, de Brasília. Boa noite. Boa noite. Eu mandando, eu digo, ela tá no outro. Eu tava te mandando, você tava mandando, eu tava mandando. Eu entendi que era pra eu mandar pra você, entendeu? Vamos lá. Vamos. Minha prima já está aqui. Para quem não conhece, eu e Joana estudamos 13 anos juntos, na mesma sala, do maternal até a oitava série. Então aí a gente tem uma amizade de longo tempo. A gente morava a 100 metros da casa um do outro, então a gente convivia muito
festas de final de ano, festas de aniversário, trabalhos, na época que tinha dança de quadrilha, não sei nem se tem mais hoje nas escolas, nós dois era o mesmo tamanho, então sempre Meu sobrava para patamar, né? Era tamanho. Então, sempre a mesma pessoa. Eu gostei de todas as festas. Era ótimo. aí a gente tem uma amizade de muito tempo. Então, hoje estamos em lados praticamente dentro da saúde. Ela como médica, eu como condutor, mas me aprofundando mais e mais. E a gente ter essa oportunidade de estar trocando experiências, conhecimentos através da saúde, levando conhecimento para o pessoal. Eu queria deixar aqui logo um abraço para minha prima, Jaciane Joyce, e o esposo dela, Cássio Lima, e Gabriel Sweet, que é o filho dela. Ele tem 10 anos e ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 com 1 ano e 7 meses. Então, está sendo aguardado, eu acompanho muito. Ela tem muitos, até tem lá no Mamãe Pâncreas, que ela tem, depois eu deixo o perfil dela para o pessoal acompanhar. E vem Ótimo. nessa luta de conscientização, que muita gente acha, discrimina a pessoa que tem diabetes, acha que tem limitações para viver. E hoje a gente quer estar trazendo aqui também desmistificar isso. Quem tem diabetes pode viver normalmente. É só ter os cuidados, ter o controle. E então a gente vai estar falando aqui um pouquinho. Como de praxe, eu vou me apresentar aqui. Me chamo Leonan, sou aqui de Garanhuns, Pernambuco. Sou instrutor de primeiros socorros e instrutor de atendimento hospitalar. Então, eu estou aqui com minha amiga, que ela vai se apresentar agora para quem não a conhece. Pode se Boa noite. apresentar aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joana Dark. Eu sou médica, eu sou apaixonada por diabetes. A gente vai conversar hoje sobre um tema que eu realmente gosto muito de falar. E convivo bastante com ele, né? Eu espero que tenha uma troca positiva, né? Que possa ajudar a realmente disseminar mais conhecimento a respeito e para que as pessoas compreendam que se pode sim conviver muito bem tendo diabetes, né? Que é uma questão mesmo de autocuidado e dá tudo certo. Isso aí. Adiantar aqui para o pessoal que está acompanhando, quem quiser deixar perguntas, coloca aqui, tem um balãozinho com interrogaçãozinha aí embaixo. Então, vão deixando aí que fica mais fácil para a gente ir acompanhando. E o que tiver de pergunta aí sobre diabetes, pode mandar aqui que eu vou, dentro do meu conhecimento, responder. E o que eu não souber também, a doutora Joana está aí preparada para tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos começar aqui explicando para o pessoal o que é a diabetes. E muita Joia. gente só escuta, mas às vezes não tem entendimento do que é realmente a diabetes. Verdade. Inclusive, muitas pessoas que têm a diabetes e não sabem exatamente do que se trata, né? A diabetes é quando é uma alteração metabólica em que nosso corpo ele já não é capaz de metabolizar e colocar o açúcar todo que está no nosso sangue dentro das nossas células, por uma falha, geralmente no pâncreas ou na insulina, tá? Por uma alteração que ocorre neles. O nome diabetes mesmo, ele já vem, diabetes mellitus, né? O diabetes vem de poliúria, que é o aumento da urina, que é uma das características clínicas principais da diabetes, e o mielite, que quer dizer muito doce. É um mel muito doce. Então, é uma urina muito doce, que é uma característica do diabético. Tanto que muita gente descobre diabetes porque está urinando e por um acaso urinou fora do lugar e percebeu que se encheu de formiga, porque está super doce. E aí procura o médico, quer entender o que é que está acontecendo, né? Para que a urina esteja tão doce. E aí se faz o diagnóstico. Isso aí. E ela é classificada, tem vários tipos de diabetes, né? Se eu não me engano, são Isso. 10 tipos que tem. Só que a gente conhece mais diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Então a gente vai abordar hoje principalmente essas três: diabetes tipo 1, tipo 2 e falar um pouquinho da gestacional, que muitas gestantes têm essa dúvida. Se tem diabetes, como o próprio nome diz, na gestação, se continua com a diabetes, se acaba, por quanto tempo fica tomando medicamento. Então, a gente vai abordar um pouquinho também esse tema. E para esclarecer, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Quais são as diferenças entre as duas? Questão do metabolismo e depois a gente vai passando sintomas e tratamento.
Joia. Inclusive, isso foi uma das perguntas que a Alessandra mandou para mim, né, qual era a diferença de uma para outra. Vamos lá. O diabetes tipo 1 é quando tem é uma doença autoimune, tá? Vai ter anticorpos contra o nosso pâncreas. Ou ela é idiopática, que significa dizer que não se sabe bem a causa, tá? Mas vamos lá. Uma doença autoimune, o que é que acontece? A gente tem células no nosso corpo que são de defesa, são as células plasmáticas. Elas liberam anticorpos para nos defender de micro-organismos. Só que, às vezes, vai haver liberação desses anticorpos contra nossos órgãos, né? É como acontece, por exemplo, com a tireoide, com a Hashimoto, no diabetes, o que acontece é que vai ser contra o pâncreas. Quando esses anticorpos acometem as células pancreáticas, eles vão gerar apoptose, que é a morte dessa célula. E aí é quando ocorre a diabetes tipo 1. Geralmente, quando se faz o diagnóstico, ele já tem 90% do pâncreas acometido, tá? Então, sobraria 10% só desse pâncreas. Geralmente o diagnóstico se faz já quando o paciente já está com uma glicemia super alta, né? Ou um estado de cetoacidose diabética. É mais comum também na infância, tá? Inclusive, só falando assim, sobre um tema que aconteceu esse dia, não sei se vocês chegaram a ver o filho de Marília Mendonça, eu até comentei no meu Instagram, que foi diagnosticado com diabetes emocional. Só que o diabetes emocional não existe, tá, gente? Não existe. O que existe é um aumento da glicemia causado por alterações hormonais devido ao estresse, tá? Mas ela aumenta a glicemia, ela não causa diabetes. O que acontece no caso dele, muito provavelmente, ele tem um diabetes tipo 1, só que ele foi descoberto na fase da lua de mel. O que é isso? É quando as células pancreáticas, elas passam, é como se elas voltassem a funcionar um pouco durante um determinado período de tempo, e nesse período ele não vai precisar de insulina. Mas no futuro, ele vai vir a precisar sim, porque ele é diabético tipo 1, tá? Como é que a gente geralmente pode diagnosticar pedindo os anticorpos esses anticorpos que atacam o pâncreas, para saber se ele é diabético tipo 1. O É, diabético tipo 2 já é diferente. O que é que acontece? Geralmente vai ter uma resistência à insulina e vai ter um padrão genético, tá? E já tem uma história familiar de diabetes. E aí ele tem uma gordurinha abdominal, tanto que a grande maioria dos diabetes tipo 2, eles são obesos, tá? Ele vai ter aquela gordurinha abdominal, que é a pior gordura que tem, a mais difícil da gente perder. Essa gordura abdominal, ela vai gerar uma resistência à insulina. É como se fosse uma capa. E aí o pâncreas ele vai liberar muita insulina, só que não vai ser o suficiente para passar nessa capa, para que o fígado reconheça. Então o fígado vai continuar produzindo o açúcar, a gente vai continuar comendo o açúcar e o pâncreas trabalhando triplicado. Só que vai chegar uma hora que todo mundo que trabalha demais, o que acontece? Cansa. é. Então, quando cansa, quando ele fadiga, aí se começa os sintomas, se faz o diagnóstico de diabetes tipo 2. Geralmente, quando está no diagnóstico do diabetes tipo 2, ele tem 50% do pâncreas acometido. E a diabetes gestacional, né? Esses três são os mais frequentes. O diabetes gestacional, o que acontece? Com as alterações hormonais das mulheres durante a gestação, vai haver um estado normal de intolerância ao açúcar, tá? Como se a insulina não fosse funcionar direito. O pâncreas vai liberar insulina, porém, por exemplo, coisas que acontecem. Alguns hormônios fazem com que aumente a resistência e a placenta, ela vai ter enzimas que vão destruir a insulina. Então, se tem duas coisas contra ela, o pâncreas, mais uma vez, trabalhando dobrado, para tentar manter o açúcar normal. Aí, só que quando chega uma hora que, mais uma vez, ele vai cansar, não vai ser suficiente. Aí se faz o diagnóstico de diabetes gestacional. Geralmente, tudo isso se normaliza quando acaba a gestação, porque os hormônios também se normalizam, certo? Algumas não, podem ficar tendo diabetes ou pode ter uma maior predisposição a ter diabetes depois. Tem a questão da idade, geralmente a tipo 1, mais ou menos, não é um caso como matemática, 1 mais 1 é 2, mas geralmente ela varia até a adolescência, né? Até 14 anos, Sim, por aí. E a tipo 2, a partir dos 30, 40 anos ali é que vai começar, como você falou, porque
A tipo 2 é um acúmulo ao longo da vida. Então, como você disse, a gente não vai fazendo exercício, não vai ter uma alimentação saudável, vai deixando aquela gordurinha ali, vai comendo coisa que não deve. Então, lá na frente é que a gente vai pagar o preço pela diabetes tipo 2. Exatamente. Outra coisa que tinha falando, só para o pessoal esclarecer, o pâncreas, quando ele produz a insulina é o regulador do açúcar no sangue. Então, Isso. como você falou, vai ter aí outros hormônios que o pâncreas também produz. Tem o hormônio, tem questão que você falou aí, do estresse, hormônios do glucagon. Então, assim, quando acontece que dois contras estão trabalhando para aumentar o açúcar no sangue, a glicose, e a insulina está ali para regular, aí a briga é feia. Então, vai ser dois contra um. Então, essa briga aí não vai. E é como você disse, quando a gente faz muita coisa e não está dando resultado, às vezes cansa. Então, assim, a briga vai ser muito grande, de dois contra um, três contra um. Então, vai perdendo aí essa regulagem, porque geralmente a, acontece uma hiperglicemia, que seria o aumento da glicose no sangue, diferentemente da hipoglicemia, que é uma baixa taxa de glicose no sangue. Aí vai ser outros efeitos, futuramente a gente vai estar abordando. Mandar um abraço aí à nossa enfermeira Karina entrou. Ainda. Então, pessoal aí, tipo um, tipo 2 e gestacional. Então, a gente tem também os sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes na tipo um e na tipo 2? Tá. Os sintomas clássicos da diabetes é o aumento da urina, né? Vai muitas vezes ao banheiro, o aumento da fome, a perda de peso, que é a poliúria, polidipsia, polifágia, tá? Você também pode ter visão borrada, né? Pode ter dor de cabeça, fadiga, boca seca, mas os clássicos são eles, esses três, as polis, né? O aumento da ingesta, da sede, da quantidade de vezes que você vai no banheiro e a perda de peso. Tem também a questão que tem a poliúria, que é uma grande quantidade a De necessidade de urina. ir várias vezes ao banheiro, e sai um grande volume também. Aquela questão, muita sede, bebe muita água e sai. E tem a Sim. polipiúria, né? Seria a grande necessidade de ir ao banheiro, mas com pouco volume também. Que também é que o pessoal às vezes confunde. Tem os dois tipos. Você vai muito ao banheiro e faz xixi regularmente, e você tem aquela vontade, mas quando você vai, não sai nada. Então, os dois tipos podem ocorrer alguns sintomas da diabetes também. Tem também as complicações mais graves, né? Cetoacidose, tem a hiperosmolar, Esperando. isso também. Isso. E tem outros sintomas, tem desidratação, pode ter crise convulsiva, a questão AVC, lembrando aí mais, pode ter Geralmente, fraqueza. quando eles vão descobrir mesmo, ou se é criança, uma cetoacidose, né? Ou é uma criança que está perdendo muito peso e o pai se preocupa. Ou se é o adulto, geralmente é porque ele está urinando muito e está perdendo peso. Aí eles procuram o médico por isso. Só vão em último caso, né? Algumas vezes já descobrem na emergência do hospital. E aí passam lá, quando chegam lá que faz o HGT, que é de praxe, né, fazer em todo mundo, descobre que a glicemia em 500, a periférica, né, o HGT em 500, 400, a ZHI, né, que está tão alto que o aparelho não consegue nem medir. E tem a questão, até teve um pergunta da outra vez que eu fiz no live, eu estou apertando a questão do HGT, que muita gente tem dúvida, profissionais que trabalham na área, no glicosímetro, com aquele aparelhinho que a gente afere, faz a medição da glicemia, no low e no high. E no caso do LOL seria uma taxa baixa, aí vai depender de cada aparelho. Alguns aparelhos vão até abaixo de 6, vão abaixo de 20, vai depender. Mas já é uma glicemia muito baixa, vai estar com hipoglicemia abaixo de 70, se não me engano, né? A Ela hipoglicemia. já ainda vai, um pouquinho abaixo de 70 ele aí diagnostica, mas quando aparece LO, é porque está muito baixo o aparelho Muito que não baixo. consegue nem medir. Isso. E o high, que seria o alto,
Tem aparelhos que são acima de 500, que ele não marca, e eu já peguei alguns acima de 600. Então também já Isso. está com a hiperglicemia muito alta aí. E os valores que a gente tem que se atentar quando vai fazer. Porque tem gente que às vezes tem um aparelhinho ali em casa e vai controlando, porque já sabe que é um pré-diabético ou já é um diabético que tem que fazer o controle. E, como você disse, algumas pessoas só vão descobrir lá na emergência, ou então passou mal, aí o SAMU chega para atender, vai num pronto-socorro ali, e quando faz a aferição é que descobre. Então, os valores aí, para estar dentro do normal, para estar considerado um pré-diabético e um diabético em jejum e alimentado, quais seriam? Tá, gente, o diagnóstico da diabetes a gente faz com exame de sangue, tá? Não é com um aparelhinho. Tudo bem que quando se Isso. der 400, 500, não tem como dizer que não é. Mas o diagnóstico mesmo é com exame de sangue. E aí a gente faz, pode ser com glicemia em jejum, com hemoglobina glicada, ou com a prova de tolerância à glicose. Ou se a gente medir ao azar. Se a gente medir em qualquer momento do dia, por exemplo, agora, e der maior que 200, é diagnóstico, tá? Se a gente fazer o hemoglobina glicada, que é como está o açúcar no teu sangue nos últimos 3 meses, e ela dá maior que 5 pontos, aliás, de 6,5 é 6,5. diabetes. Se você faz uma glicemia em jejum, é maior que 126, é diabetes. O limite da de jejum é até 99. De 99 até 125, até 126 é pré-diabetes. Maior do que isso é diabetes, tá? Ou se você faz aquele teste de tolerância à glicose, você mede antes, depois bebe uma suquinha e faz novamente. Depois de 2 horas, a maior que 200 também é diabetes. Tem aqui umas perguntinhas. Quais são as primeiras características de quem adquiriu diabetes? É aqueles sintomas que a gente falou, né? Você vai perdendo peso, você vai querendo muito banheiro, bebendo muita água, sentindo muita fome. Você pode ter visão turva. Tem outra Ou, aqui, ou diabetes tipo 1, você pode descobrir com cetoacidose já. minha amiga Jada. Na minha gestação, fiz aquele teste de glicose tomando aquele suco horrível. Tem outra forma de fazer? Na gestação a gente faz a glicemia em jejum no primeiro trimestre, né? No segundo a gente faz o TOTG. De padrão mesmo seria isso, né? De fazer TOTG. Quando não tem condições, a gente faz glicemia em jejum também. Tem uma aqui. A resistência à insulina já é um pré-diabetes, sinal de alerta? Não, nem toda resistência à insulina é um pré-diabetes, né? Tem situações como, por exemplo, a SOP, ela vai fazer uma resistência à insulina. Para ter uma pré-diabetes, ele significa que há um aumento da glicemia, mas que não está em níveis ainda da gente fazer o diagnóstico de diabetes, tá? Essa seria a definição de um pré-diabetes. Mas a resistência à insulina, quando não tratada, ela vai evoluir a um pré e futuramente a uma diabetes. Isso. Deixa eu ver aqui se tem mais outra. Quando se está pré-diabético, é comum variar bastante dia a dia os sintomas? Variar os sintomas, quais seriam os sintomas que você está sentindo? Vou mandar aqui. Alessandro. Manda aí, Alessandro, por favor. Quais seriam os sintomas? E aí, minha esposa aqui, Rafaela. Quais os sintomas da diabetes tipo 2? É praticamente o mesmo da tipo 1, né? Ele falou. Muita É isso. sede, muita vontade de Sede, ir muita ao sede, muita banheiro, fome, perda de muita seca. peso, vai muito ao banheiro, né? Esses são os clássicos, gente, os clássicos. Geralmente, o pessoal tem outra questão também de descobrir fazendo exame, né? Infelizmente, o diabetes tipo 2, quando ele vem descobrir, ele já tem 7 anos de atraso. Por quê? Porque não faz exame todo ano. Tá? Todo mundo deveria fazer um check-upzinho anual. Então, quando não faz, aí vem descobrir com atraso já, ou seja, o pâncreas já está muito acometido. Inclusive, quando dá a glicemia de jejum alterada, que é o pré-diabetes, a gente deveria pedir o TOTG, né? Sempre, porque às vezes aparece lá a glicemia em jejum alterada, hemoglobina glicada alterada. Quando você faz o TOTG, já vai dar diabetes. Aqui ele colocou, eu falo em relação aos valores de aferição. Em um dia dá 94, o outro dá 111, e assim vai. Mas também Depende muito que da alimentação.
Jana falou, vai ter se você fez em jejum, se você não fez. Então, se deu até 100, seria dentro do normal. Se você deu de 100 a 126, aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que repetir esses exames alguns dias seguidos para conferir. Mas, como ela falou, só é diagnosticada com o exame laboratorial. Então, se está dando essa alteração, é bom já fazer esse exame no laboratório para ter certeza que é. Porque aí pode ser, o jejum vai ter que ser até 8 horas de jejum para fazer o exame ser considerado de jejum. Então, se passar de 8, abaixo de 8 horas, por exemplo, a pessoa comeu em um dia 8 horas, aí no outro dia, com 7 horas já fez. Então, pode ser que dê essa alteração. Então, tem que realmente fazer o exame laboratorial, procurar um endócrino para fazer os exames corretinhos para ter certeza se está ou não. Às vezes pode ser ali, está dando alteração, mas fez uma dieta, não está com a diabetes em si, fez uma dieta, regulou a alimentação, fez exercício, já pode ser que caia e dê uma controlada, como você falou. Isso. Como não é diagnosticado é, de início, tipo 1, então ali vai ser a longo prazo. Então a gente pode estar controlando. Se já está dando esse alerta, então já fica aí com a orelha em pé, faz o exame e procura o especialista para ele orientar a forma de fazer essa redução. Quando você tem diabetes gestacional, como sabe se a mãe vai ficar diabética após o nascimento do bebê? Então, quando se tem diabetes gestacional, você tem que fazer, quando tiver o bebê, né, de 4 a 6 semanas depois, você tem que fazer a prova de tolerância oral à glicose, que é aquele que faz, toma uma açuquinha, certo? Toma aquele líquidozinho doce e afere depois como é que tá, afere não, mas depois quanto é que tá a glicemia, tá? E aí que a gente diz se a paciente tá ou não diabética. Mas saiba que teve diabetes gestacional aumenta o risco de você ter diabetes depois e também de ter diabetes gestacional na próxima gestação. Fala aí um pouquinho da cetoacidose e a hiperosmolar. Para o pessoal São saber a diferença. complicações, né? O hiperosmolar do diabetes tipo 2 e da cetoacidose do diabetes tipo 1, que vai estar muito, muito alta, né? No caso da cetoacidose, nos dois, na verdade. Só que, geralmente, a gente faz diagnóstico assim, né? Com o paciente que ele está com deficiência de insulina e isso faz com que aumente muito a glicemia. Esse paciente tem que ser tratado a nível hospitalar e aí, depois que ele sai do hospital, ele já tem que sair insulinizado, tá? Porque senão vai voltar, infelizmente, tudo novamente. Inclusive, tem muita gente que tem diabetes insulina dependente e fica reentrando, dando reentradas em internações no hospital porque não utiliza a insulina da forma correta. É muito simples, gente. É só realmente seguir o que a gente orienta que dá certo. Geralmente no atendimento hospitalar, quando a gente chegava para tratar de um paciente que estava hipoglicêmico, geralmente a gente ia para hipoglicemia. A gente já perguntava se o paciente era diabético, já fazia uso da insulina, se era regular, se era NPH. Para quê? Para a gente ter uma noção mais ou menos do que aquele paciente tem. Se já é uma condição clínica dele, por conta do diabetes, e ele não deixou de fazer o uso da medicação, ou se não, se ele não tem, por exemplo, ficou sem se alimentar, e como a gente falou, a insulina, o nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, o que é que ele faz? Ele vai lá na gordurinha, na célula, pega aquilo ali, faz aquele processo, gera E, ATP, que é a e é molécula por da isso que energia, emagrece, né? E depois, se e você continua não tratando, não sabendo que tem diabetes e não trata, o que que acontece? Ele começa a pegar a tua musculatura, aí entendeu? Então, justamente você perde a musculatura. a gente pergunta no atendimento hospitalar justamente para saber, porque se não foi feito o uso da medicação, a gente pede e orienta que faça regularmente. Às vezes o pessoal não comprou, às vezes eu já peguei casos antes de chegar e o pessoal não ter condições de comprar, aí para ver alguma pessoa ou então algum programa que tenha essa possibilidade, para quê? Para não causar um agravo maior à saúde daquele paciente. A gente já pegou o paciente até desacordado, que através da regulação a gente fez a glicose na veia para o paciente voltar e realmente fazer os exames para saber se era. O pessoal, não, eu fiquei sem me alimentar. Aquele pessoal que não aceita que tenha algumas doenças e ficam postergando aí e agravando mais ainda, porque uma coisa vai puxando a outra. Como você falou, vai perdendo peso,
vai tendo outras complicações por uma coisa que você poderia fazer com diagnóstico precoce, um tratamento correto e seguindo ali, e ter uma qualidade de vida melhor do que você esperar desmaiar, acontecer alguma coisa e você ter que ir para um internamento e fazer alguma coisa. Tem algumas complicações da diabetes, que é a questão da visão, né? Muita gente fica, perde a visão por conta do Não diabetes. passa de diabética, né? Inclusive, E, só falando um pouquinho sobre essa questão da situação que você falou, é muito, 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 muito frequente minha gente chegar com hipoglicemia. Tá? É super frequente. E assim, é incrível que quando a gente coloca a glicose, um pouquinho depois a pessoa já tá, volta normal, fala, conversa, tudo tranquilo. E isso quem tem que ter cuidado é especialmente quem usa insulina, tá? Porque o pessoal que usa insulina, ou você pode estar fazendo uma dose maior, ou você pode estar fazendo a dose e você não está se alimentando, ou você fez a dose, não se alimentou para fazer exercício físico, ou fez mais exercício físico do que a dose permite. Então tem todo uma série de coisas que podem estar acontecendo. Então, se você estiver tendo episódios de hipoglicemia, volte para o seu médico para investigar o que está acontecendo com você. isso aí. Fala um pouquinho da diferença da insulina regular e da NPH. O pessoal também estava perguntando. Eu até trouxe aqui as duas insulinas. E aquela da enquete que você colocou também, né? Oi? A da enquete lá que você colocou, da pergunta. Sim, sim. Tá. A insulina inalatória, né? Tá. Gente, a insulina regular e NPH o governo dá, tá? São gratuitas. A gente tem as canetinhas e tem elas assim, próximo. Ela assim, ó, branquinha ou sujinha. Tá vendo que ela é branquinha comparada a essa aqui que é transparente. Essa aqui é a insulina NPH, tá? E essa aqui é a insulina regular. Essa aqui é uma insulina que ela dura um pouco mais de tempo, então a gente utiliza para ela manter o açúcar não, desculpa, a insulina durante o dia. E essa aqui, né, pelo SUS, a gente utiliza como dose de correção da nossa alimentação. Não é o ideal, mas é o que temos. Uma dura, em média, mais ou menos 12 horas e a outra mais ou menos 6 horas. Certo? A NPH, ela é utilizada 2 a 3 vezes por dia. Regular deveria ser pelo menos no café da manhã, almoço e janta. E aquela que você falou? Sim, tá. Eu coloquei uma pergunta lá no meu Instagram, perguntando quem é que sabia a respeito da insulina inalatória, né? E a grande maioria não conhece. É uma insulina realmente nova, né? Foi aprovada há pouco tempo. Ela é inalada, né? Que ela vai para os pulmões e é absorvida e vai para o sangue. Só pode ser utilizada em maiores de 18. Ela tem uma boa eficácia. Qual é o grande problema dessa insulina? Custo. É muito bom porque você não vai ficar aplicando o tempo inteiro, né? O grande problema é custo. O valor dela com desconto é mais ou menos R$ 900. Com desconto, né? A gente tem insulinas de graça pelo SUS, então fica mais complicado. Infelizmente não é acessível a todo mundo, mas é uma insulina muito boa. Tá aí nova no mercado. No caso dessa questão da aplicação, para todo paciente, café, almoço e janta, ou tem uma diferença de paciente para paciente? A quantidade que vai ser aplicada? De quantidade e de paciente para paciente. Porque se você for um diabetes tipo 2, eu posso começar, por exemplo, só com uma dose noturna da NPH, certo? Ou se você é um diabético tipo 1, você não tem insulina. Então, eu tenho que aplicar por você. Eu tenho que fazer a basal e tenho que fazer a das alimentações. Entendeu? Tem a questão também da tipo 2, que alguns medicamentos são acrescentados tanto a insulina quanto medicamentos mesmo. E sim, na verdade, na tipo 2, geralmente a gente começa com diabetes orais, né? Antidiabéticos orais, que são os fármacos que a gente ingere. A gente utiliza a insulina quando está muito aumentada o açúcar, ou quando está sintomático, ou quando precisa internar, nesse no diabetes tipo 2, tá? Quando a glicada está muito alta, a gente pode utilizar a insulina. Ou quando ele já não produz a insulina suficiente, porque já teve uma falha hepática muito grande. Ou quando você utiliza antidiabetes orais, mas eles não são suficientes para manter o seu nível do açúcar baixo. Aí também utiliza a insulina. Inclusive, outro dia eu estava falando lá no Insta também, referente a um estudo que está sendo feito
Porque para o diabético tipo 2, quando a gente vai falar que ele vai utilizar a insulina, é uma coisa assim terrível, né? Eu tô graças a Deus que existe a insulina, porque muita gente tá aí vivo bem porque ela existe, porque sem ela a gente não consegue sobreviver. Então, mas quando a gente fala para o tipo 2 que ele vai utilizar a insulina, ele fica realmente muito preocupado. E o que é que acontece? Está sendo feito um estudo para uma insulina que ela teria uma duração de uma semana. Então, ela seria aplicada durante uma semana, uma vez por semana só. Isso é excelente, isso é maravilhoso, porque é uma forma das pessoas ir se adaptando, se acostumando para poder começar uma forma mais intensiva com a insulina. Eu estava vendo, completou 100 anos, né, da criação da insulina. Isso. E antes de ser aplicada a primeira dose, geralmente as pessoas morriam porque não tinha tratamento. Então ela ia ficar ali, como você falou, ia pegando a massa muscular, ia transformando ali em glicose para tentar regular, mas não tinha, ia chegar um tempo que não tinha mais jeito. Então muitas crianças, quando eram diagnosticadas com a diabetes no caso tipo 1, iam a óbito porque não tinha isso. E teve lá um cientista que se juntou com outro e eles começaram a fazer um extrato pancreático. E aplicaram a primeira vez e teve reações adversas. E um químico lá, um biólogo, se juntou com ele e fez a adaptação e purificou esse extrato. E das próximas vezes que foi aplicado, não teve mais os efeitos colaterais e daí que surgiu a insulina. Como você falou, muita gente tem esse receio de usar, mas se não tivesse seria pior. Por quê? É um trabalho, é tipo uma amputação e como você colocar uma perna mecânica, uma perna ali, uma prótese. Então, tá fazendo o processo, o efeito da perna normal, assim, para você caminhar, mas não é sua perna. Mas é melhor você ter essa condição e se adaptar a ela do que um óbito, um exemplo. Então, assim, como você falou, graças a Deus e aos cientistas que Isso. fizeram isso há 100 anos atrás e dão condições de vida a muitos pacientes que estão aí. Tipo 1 a tipo 2 pode ser mais controlada, pode ser revertida, mas a tipo 1 não. Então, a gente, quem convive com pacientes tipo 1, como minha prima, como o Gabriel, aí ia ter uma condição de vida diferente. Hoje em dia, Gabriel joga bola, ele faz exercício, tem a alimentação dele controlada, ele mesmo faz a glicemia dele, ele faz a aplicação dele. Então você vê, ele tem 10 anos e já convive normalmente com isso. Não é nada demais. É a mesma coisa de outras doenças que a gente pode conviver. A gente não fala doença porque é o termo mesmo. Mas, a minha prima falando, insulina tem cheirinho de vida. Ai, adorei. Adorei, eu vi. E Amei. assim, Vou anotar isso para mim, isso de cheirinho de vida. e você ter essa condição, justamente para quê? A medicina está aí para ajustar essas coisas. Então, como você falou, tem novos estudos aí de fazer uma aplicação e durar uma semana. Boa. Pode ser que chegue mais caro, como você falou, a questão do preço, da inalatória também, mas pode ser que futuramente, com outros estudos, vamos ver se a parte política investe na saúde e a gente muda essas coisas. Para quê? Está trazendo benefícios para todos. Então, assim, se não tivesse estudo, se não tivesse medicina, os médicos saberem o que é que acontece para ter esse uso de insulina, as coisas seriam bem mais graves. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. As pessoas falam muito mal só do açúcar, mas além do açúcar, quais outros tipos de alimentos que trazem esse malefício do diabetes? Ótima pergunta. Realmente, todo mundo fala, não, mas eu não. Às vezes eu dou diagnóstico e falo, não, mas eu não como açúcar. Gente, praticamente tudo que a gente come tem açúcar, tá? O carboidrato, por exemplo, tudo que utiliza farinha tem carboidrato, se transforma em açúcar. O pão, o arroz, a tapioca, né, que todo mundo acha que é saudável. A farinha que a gente coloca lá na mistura, tudo isso se transforma. O feijão, o próprio feijão, se transforma em carboidrato. As frutas, ela tem fructose, que é um tipo de açúcar. O leite tem lactose, que é um tipo de açúcar. As gorduras, 10% da gordura se transforma em açúcar. As proteínas, 30% se transformam em açúcar. Então, na verdade, tudo que a gente come, uma porcentagem vai se transformar em açúcar, tá? Então, não é só o açúcar propriamente dito. Isso aí. Tem outra pergunta aqui. A questão da cicatrização da
ferimentos no diabético, né? Que a gente vê muito questão de amputação, porque não sara, a questão da perda da visão também, em quem é diabético. Aí, por que demora essa cicatrização? Isso vai muito se essa diabetes é controlada ou não, tá? Se ela é um paciente, se esse paciente é um diabetes que ele é controlado, ele não vai ter problema com cicatrização, né? Mas se ele for um descompensado, aí altera mesmo a cicatrização. Inclusive, eu até vi uma pessoa falando a questão do pé diabético, né? Que é muito frequente, principalmente não, são naquelas pessoas que têm diabetes descontrolada. Que infelizmente algumas vezes chega à amputação. Isso. A questão da prevenção, que você até colocou naquele dia lá a pergunta, e muitas vezes a gente que é da área da saúde que faz isso, é aquele negócio, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu Eu não faço. Às faço o vezes que a eu gente faço. se descuida da gente. A prevenção que a gente poderia ter, questão de alimentação, exercício, o que a gente poderia fazer aí para estar controlando essa taxa de glicemia? Tá, diabetes tipo 1, a gente não tem ainda como prevenir, né? Essa pessoa vai ter diabetes. Existem estudos hoje que estão utilizando anticorpos monoclonais ou algum tipo de anti-inflamatório, né, que eles estão estudando, que é para tentar impedir a evolução, o aparecimento da diabetes tipo 1. O máximo que eles estão conseguindo até agora é fazer com que apareça de uma forma mais tardia, entendeu? Então, prolonga mais esse tempo, mas ele sim vai ter diabetes. Ainda não tem nada que faça com que você não tenha diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, é uma predisposição genética junto com alterações ambientais, tá? Então, não fumar, fazer, na verdade, todos nós deveríamos fazer. Não fumar, prática de exercício físico diário, pelo menos 5 vezes por semana, ter uma alimentação adequada, é o que todo mundo deveria fazer para que evite diabetes e para ter uma vida mais saudável, né? Para não só diabetes, como outras doenças também. Para que a gente evite ter essa alteração aliás, o aumento de peso, né? Que é a principal causa, o principal fator de risco, o aumento de peso. O obeso, ele já é um doente, tá? É uma doença. E evoluir a uma diabetes tipo 2. Até esse final de semana eu estava em aula e teve até um comentário o seguinte, que às vezes o pessoal fala, a gente tem que se aceitar porque é gordinho, mas é aquela questão, não é a questão de se aceitar, é a questão da qualidade de vida. Como você falou, a principal causa de diabetes é a gordura, porque como você disse antes, a insulina ela vai ter que transpassar ali aquela camada de gordura para chegar na célula para nos dar energia. Então, quando não acontece isso, a gordura que vai entrando na corrente sanguínea, futuramente ela pode fazer o quê? Como a gente sabe, questão de AVC, questão de infarto. Por quê? Aquela camada de gordura está na corrente sanguínea. Então ela se desprende ali. Por exemplo, tem gente que não tem problema cardíaco, mas a gordura está ali, por exemplo, na corrente sanguínea lá embaixo no seu pé. Aí ela vai se desprendendo ali e começa a se juntar com outra na corrente sanguínea e vai passando ali. Chega ali perto do miocárdio, perto do coração, fecha o fluxo sanguíneo. Acontece o quê? Infarto. Então, se for diagnosticado rápido, ela tem como ser tratada. Tem angioplastia, coloca um stent, faz Isso. qualquer procedimento dentro daquela janela ali de 1 hora e meia para ser feita. Um AVC, o bloqueio de fluxo sanguíneo vai ser colocado no cérebro. Então, se for um aneurisma, um exemplo, vai ter ali aquela veia, aquela artéria fragilizada, então com a pressão sanguínea vai romper causando um AVC hemorrágico. Se for um bloqueio parcial, dentro da janela de tempo também do AVC, se até 6 horas for feito o tratamento, que aqui em Garanhuns, um exemplo da nossa área, não tem que ser mandado para fora. Então, aquele paciente ali vai perder só o tempo de viagem até o Recife para ser feito, já perdeu aí 3 horas. Então, Verdade. tudo isso é caracterizado consequências de uma má alimentação, de uma falta de exercício, de uma predisposição ao diabetes. Então, como você falou, fazer um check-up todo ano, 6 meses, 3 meses, fazer essa prática de exercício físico, balancear a alimentação, que não quer dizer que vai deixar de comer algumas coisas, mas pode
balancear. Você tem vontade de comer uma pizza no final de semana, você come, tem vontade de comer um chocolate, um hambúrguer, não é impedido de comer, mas com controle. Por quê? Para ter esse controle da glicemia, porque nem sempre a gente tem isso. Eu mesmo quando trabalhava fora de vendedor, ou então às vezes no plantão, não dava tempo de se alimentar direito. Então, às vezes estava em transferência, você come um hambúrguer, come um cachorro quente ali, uma pizza, porque não dava tempo, mas isso a gente sabe que é errado. A gente tem que começar a fazer esse controle da nossa alimentação e dos nossos exercícios para poder ter uma qualidade de vida a longo prazo. Quem não é diabetes tipo 1, como você falou, aí não tem cura, tem que conviver com um tratamento. Tem a questão também de transplante, né? Para ver se diabetes tipo 1. Tem, tem sim, tem um transplante, mas é complicado quando chega essa questão do transplante, porque pode ter rejeição, né? A ideia é realmente viver bem, controlar direitinho, utilizando insulina para não precisar vir a ser transplantado. Olha, deixa eu Tem, só falar sobre a questão que você estava falando aí das prevenções, né? Que a gente realmente tem que prevenir para não ser diabético. E uma vez que a gente é diabético, a gente tem que prevenir para não ter as complicações da diabetes, tá, gente? O erro do diabético é que ele é diagnosticado, ele vai ao médico, muitas vezes nunca nem foi no endócrino, quando já chega a gente, já está com complicações. Assim, ele vai no médico, é preciso a medicação, e ele não vai mais, ele passa anos utilizando o mesmo remédio, a mesma coisa. Não é assim, gente, não é assim, sabe? O diabético, ele deveria, a gente que não tem diabetes, deveríamos fazer o exame anualmente. O diabético deveria fazer a cada 6 meses, para saber se está tudo bem, se o colesterol está bem, se a glicada está bem, se o açúcar está bem, entendeu? Tem que ter esse controle. E não pense que aquele remédio que você tomou no início, ele vai servir para o resto da vida, porque, infelizmente, na grande maioria das vezes, não serve, tá? Rose perguntou se uma pessoa com diabética deve ter cuidado em tomar ou receber medicamentos prescritos. Então, no caso, por exemplo, da insulina, quando a gente prescreve a insulina, quando você vai pegar na farmácia, né, idealmente você tem que levar numa bolsinha térmica, com gelo, não em contato direto com a insulina, porque senão ela congela, e não pode. Uma vez congelada, ela não serve. Quando você chega em casa, o cuidado que você tem que ter com a insulina. Se ela estiver fechadinha, lacrada, nunca usou, você guarda na geladeira. E não é na porta, é em cima da caixa, em cima da tampa da caixa de verdura, tá? É naquela partinha ali da geladeira, que não vai ter alterações de temperatura. Na porta, tudo que você abre, altera a temperatura. E se você já utilizou alguma vez, aí você pode guardar. Ou dentro da geladeira, você pode deixar em ambiente entre 8 a 30 graus, tá certo? Não precisa ficar o tempo todo na geladeira. Tem gente que gosta de deixar na geladeira. Se for deixar, quando você for utilizar, você tira 15 minutos antes para ele ficar com temperatura ambiente para poder aplicar, tá? Porque pode alterar tanto na absorção como pode gerar dor, se ela estiver muito gelada, certo? a questão aí da aplicação que tem, como você falou, tem a injetável e tem a canetinha, né? Muita gente acha que prefere a canetinha por ser mais rápida, até quando vai fazer É mais prática, né? Aqui, porque vem a numeraçãozinha aqui, ó. Aí é mais prático para gente colocar do que a seringa quando você vai puxar. E às vezes com a seringa, quando você aspira, ela volta. Aí o pessoal sente dificuldade. Inclusive, muitas vezes eles chegam com a glicemia alterada, eles falam, mas eu tomo 24 unidades de insulina. E aí eu peço para eles aspirarem. Eles botam assim na seringa as 24 unidades e eles não sabem. Então, eles estão tomando esse tempo inteiro a quantidade errada. Entendeu? isso, porque a gente que trabalha na área, a gente sabe a questão de aspiração, que às vezes tem algumas medicações que tem que ser diluída de tantos ml, o pessoal bota errado. Às vezes tem até a seringa específica, né, para insulina, aquela mais fininha. Então, Isso. assim, a facilidade da canetinha é chegar ali, é a mesma coisa do teste do HGT, do glicosímetro. Quando tem a lanceta, é bem mais fácil. Você pegou ali, apertou ele já, e quando tem só a seringa, e tem muita gente que tem medo o paciente, no caso, né? Quando a pessoa vai fazer lá, que pega aquela seringa maiorzinha que a gente ia furar, aí fica com medo. Mas, assim, quem não tem prática, seria melhor a questão do uso da canetinha aí, que é bem mais prático. Isso. Tem É mais porque alguma assim, no pergunta aí mesmo sua, não? eles não liberam caneta para todo mundo, né?
Aí essa é a complicação. Qual é a vantagem também da canetinha? As agulhas são menorzinhas, são de 4 milímetros. A seringa pode ser, eles podem dar de 4, mas geralmente dão as de 6. Aí é maiorzinha, né? Você vai sentir mais. O pessoal fica com medo, às vezes aperta mais um pouquinho do que Isso. o Ah, que outra era coisa, quando para. você for aplicar, você aplica e aguarda pelo menos 5 segundos. Você não tira. Você não aplica, aperta e tira, porque senão ele vai dar gotejamento. Aquele gotejozinho é insulina que você deveria estar aplicando no seu organismo e você tirou, tá? Então, espere 5 segundinhos, conta até 5 para poder tirar. Tem mais alguma pergunta sua aí? Não. Deixa eu ver. Ah, tem uma pessoa que perguntou a diferença da glargina para a NPH. A glargina ela dura 24 horas e a NPH dura até 12. A glargina a gente só faz uma vez ao dia e a NPH, dependendo, né, a gente faz de 1 a 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia. Aqui as minhas encerraram aqui. É, tem aqui Jaciele Gomes. Recomendável dieta cetogênica? Então, uma dieta cetogênica, né, quando a gente vai olhar pelo Ministério da Saúde, eles falam que a gente tem que ter, né, o equilíbrio, que é comer proteína, carboidratos, e a gordura. Tudo em excesso vai fazer mal, inclusive a dieta cetogênica. Quando a gente, e dependendo do grau de diabetes que você esteja, se você tiver alguma alteração renal, por exemplo, mais séria, aí não se recomenda fazer dieta cetogênica. A gente está aqui chegando, tem 8 minutinhos e vai ter uma participação especial do Hum, Gabriel aqui. Eu perguntei se ele queria participar para ele dizer aqui um pouquinho. Gabriel é seu sobrinho, né? É o filho da minha prima. Sim. Olha ele aí. Aí entrou e caiu. Manda aí de novo, Jas. Aí ele tem o perfil dele e ele joga bola, ele faz exercício, ele faz a aplicação, ele faz o teste lá para saber quanto tá para ir controlando. Agora sim. Aí deve estar apertando alguma coisa aí e tá saindo. Ainda, né? Acho que na hora que ele tá apertando, tá fechando. Ah, O pessoal entrou. tá conseguindo, não. O pessoal aí aguardem, que a gente vai programar uma falando só sobre. Teve algumas perguntas que a gente não respondeu, porque vai ser um tema de outra live, a questão de hipoglicemia e hiperglicemia, que no caso aí vai estar entrando aí a questão de diabetes, mas a gente vai falar um pouquinho a mais sobre a hipo, para o pessoal saber como controlar, o que fazer se tiver uma crise. Então, aguarda aí que a gente vai marcar uma próxima live. É. Não está conseguindo não Inclusive, entrar. enquanto ele não entra, eu queria falar com vocês sobre remissão da diabetes. Já ouviu falar? De quê? Remissão da diabetes. A diabetes ela não tem cura, né? Ela tem controle. Mas existe a remissão da diabetes, que é quando o paciente ele é diagnosticado recentemente, né? Diabetes tipo 2, é diagnosticado de forma recente e ele consegue controlar a diabetes sem utilizar remédio, tá? Aí a gente chama de remissão quando ele faz uma hemoglobina glicada menor que 6,5 e sem o uso de fármacos e fazendo só dieta de exercício físico. Ou seja, uma esperança, né? Porque o pessoal acha que, não, sou diabético, vou tomar um remédio o resto da vida. Não, depende muito, 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 muito de você. Da sua reeducação, da sua força de vontade de realmente fazer aquilo que a gente está orientando, né? Não é só tomar remédio. É o que a gente falou. Às vezes a gente não diz que não tem tempo, diz que não tem como fazer, vai dando desculpa, vai empurrando e vai deixando. Isso realmente só procura quando não tem mais jeito. Isso. Tá Tem caindo a também, internet. tá caindo, né? Enquanto ele não entrou, eu vou falando, tá? Fabiano me mandou uma pergunta que é para saber até quando uma diabética gestacional ela vai continuar tomando
remédio, tá? Toda vez que a gente tem diabetes gestacional, nem sempre a gente precisa estar tomando remédio. Geralmente a gente controla com a dieta e a prática de exercício moderado a, a mais leve, né? Porque está gestante. Se dessa forma não conseguir, é que se utiliza remédio, né? Que de eleição é insulina. Aí, se essa insulina não funcionar, pode ser que venha a utilizar a metformina também, que você pode utilizar, mas não é de via de regra. Oi, Gabriel, tudo bom? Aí, Oi, tudo só para terminar essa questão, quando tem um bebê, se você tem diabetes gestacional, né, que foi diagnosticado na gestação, você para de tomar e fica em avaliação nas primeiras 24 horas a glicemia dela, como é que tá. Se você já era uma diabética, estava utilizando a insulina, né? Porque quando você é diabético, faz uso de remédio via oral. Quando você está gestante ou antes de gestar, você já entra na insulina, tá? E aí você diminui essa dose e observa essa paciente para ver como é que fica. Mas se for diagnosticado na gestação mesmo, a gente tira o remédio quando ela tem um bebê. E 4 a 6 semanas depois faz a prova de tolerância oral à glicose. Gabriel, meu querido, tudo bom? Aham. Você é lindo, viu? Obrigado. E aí, E aí, você Gabriel? consegue aplicar a insulina sozinho? Uhum. Qual a insulina que você usa? Eu uso, qual é o nome? Tresiba e Fiasp. E como é que você aplica ela? Quantos você usa? Oi? Quanto que você usa? Aqui minha mãe pegou a ensina pra mostrar. Tá. Eu pego assim a insulina, aí faço o teste, aí eu boto as unidades que eu vou tomar e aplico ou na barriga ou na perna, que é o lugar que eu consigo dar. Joy, tu espera um pouquinho antes de tirar essa agulha da barriga. Eu conto até 10. Muito bem. Tá. Excelente, muito bem, meu amor. É desenrolado. Ô, Joia. ô, Gabriel, e quais os exercícios aí que você gosta de fazer? Pessoal que tem Eu diabetes tipo gosto, 1 e acha que não pode fazer nada. eu gosto de jogar futebol e jogar vôlei também eu gosto. Então Perfeito. a diabetes não Eu atrapalha em nada fazer isso. Não, nem um pouquinho. Eu jogo em duas escolinhas. Eu jogo na BB e na DT. É um nome bem parecido. Certo. E deixa eu te perguntar, Fiasco, quando você aplica, é uma dosezinha certa todo dia ou vai de acordo com a alimentação? Vai de acordo com os carboidratos e vai de acordo com a glicose. Muito bem, meu amor. Parabéns. Muito bem. Era desenrolado. Tem até canal no YouTube, né, Gabriel? Ótimo, passa para a gente o Instagram dele. Geralmente, quando o paciente é diagnosticado recentemente com diabetes tipo 1, eu falo, ó, segue os YouTuber, você vai aprender super, vai ver que se convive muito bem com diabetes, não tem para que desespero. Aí você É, passa o Instagram que eu já peço para te seguir também. Aham. o de Gabriel foi diagnosticado com 1 ano e 7 meses e hoje ele está aí, com 10 anos, fazendo tudo como É. você disse. Tem controle, Desenrolado tem todo. a- o controle da alimentação, balanceamento. A mãe dele aí já tem essa, esse, essa luta aí que ela tem, né? De estar mostrando, porque tem muita gente que às vezes tem vergonha de mostrar que tem aquela doença, tem aquela coisa. E ela não, ela faz questão, tem uns posts, eu vou deixar o Instagram dos dois no final da live, para o pessoal acompanhar, porque incentivar mais pessoas que têm que fazer esse controle, porque não atrapalha nada. Então é um tratamento. Procure uma médica especializada, que é aquela questão, não deixe para procurar quando tiver numa emergência, numa urgência. Então a gente tem aqui, eu falo aqui pela cidade, tem muita gente que acompanha as lives que são de fora. Procure na sua cidade. Aqui em Garanhuns tem minha amiga Joana Dark, que está fazendo um excelente trabalho, trabalha em Caetés, trabalha em outras cidades aí também. Então, assim, procure profissionais, nutricionista para fazer a alimentação, tudo direitinho, tudo conforme manda o figurino. Para quê? Ter uma qualidade de vida boa, para não estar ali dependendo de ninguém. Você está, às vezes, como falou aí, a questão do pé diabético, ter ali uma cicatrização que não venha a ocorrer depois, uma amputação por falta de um cuidado, que é uma coisa assim
simples de fazer, é só você seguir como a doutora falou. Segue ali a risca o que ela está mandando fazer, que são profissionais que estão ali para orientar. Então, se a gente soubesse o que é que iria fazer, não tinha os médicos, não tinha os estudos. Então, faz ali tudo certinho para a gente ter uma qualidade de vida melhor. A Jace colocou aqui, sempre falo para ele que a diabetes é só um detalhe, mas que exige muito da gente e ele é lindo e é doce. Gabriel Surito. Verdade. Inclusive, Gabriel, quero lhe agradecer por você estar fazendo isso, por você se expor na internet, mostrar para as outras pessoas como conviver bem com a diabetes, o que é que pode fazer, o que é certo, o que é errado. Porque o que a gente tem de mais importante é a educação. Entendeu? Quando a gente é educado, que a gente entende o que nossa doença, né? É muito mais fácil da gente conviver com ela, porque a gente sabe o que pode fazer e o que não pode ser feito, entendeu? Então, lhe agradeço por você fazer esse trabalho, de incentivar outras crianças, sabe, da sua idade, que tá aí aparecendo com diabetes e que fica aperreado na hora, né? Quando vê você convivendo muito bem, obrigado com isso, serve de incentivo para as outras pessoas, viu? Continue assim, já vou lhe seguir também. Pronto, já passamos aqui um pouquinho de 1 hora. Deixa aí suas considerações, mandar abraço, fica à vontade aí. Tá, Zoe. Eu quero agradecer para todo mundo que apareceu, que deu uma passadinha aqui hoje, né? Cumprimentei alguns que foi entrando antes de você entrar, Léo. Agradeço a todo mundo que perguntou. Estamos à disposição, né? Vamos ter outras falando sobre isso, outras sobre tireoide, que também é um tema super importante, né? E frequente, ter também alterações em tireoide. Agradeço mais uma vez você, Gabriel, tá? E todo mundo que está aí para educar. Léo, cara, eu lhe admiro demais, demais, demais. Eu falo para todo mundo isso, sabe? Eu estou, assim, muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Você está, assim, super se desenvolvendo na sua área, sabe? Se destacando. Eu vejo as suas lives todas as semanas e eu fico, assim, sério, impressionada com sua garra, com sua força de vontade, o quanto você está estudando, né? Porque muita gente entra na profissão, mas só fica nela, se acomoda. Você não, você estuda, você se dedica, né? Você faz mais do que você deveria por obrigação, e isso é lindo de ver, tá? Estou muito orgulhosa, de verdade, com o meu amigo de infância, nossa. Gabriel, Oi? Isso, minha gente. Precisando, estamos aqui. Não deixem para. Faça seus exames anuais. Quem já é diabético, procure fazer a cada 6 meses, tá? Não fica só com aquele remédio de sempre e se garantindo nele. Procure fazer o que é melhor para a tua saúde, tá? Isso aí. Gabriel, manda aí um alô, dê aí um abraço para quem você quiser. Deu um braço. Tá com vergonha. Um abraço aí pra vocês tudinho que assistiram a live. Obrigada aí por assistir. Um beijo aí pra todo mundo. Aí tá certo. Eu queria agradecer aí a Jasper. Quando eu falei que ia ter a live, a primeira pessoa que eu pensei já foi neles, porque como eu acompanho e já vejo aí a luta que é esse tratamento. E assim, como você falou, às vezes o impacto da exposição da criança é diferente. Eu tiro isso quando eu faço os vídeos com a Heloísa. E a visibilidade fica bem maior. Por quê? A questão da criança mostra para o adulto que pode fazer. Se uma criança pode fazer uma coisa, um adulto pode fazer. É só ter o controle e ter a regularidade. E como você falou, a gente tem que mostrar exemplos para quê? Muita coisa é demonstrada na internet que não tem valor cultural, não tem nada que agregue o nosso conhecimento. Então, a gente tenta trazer essas coisas assim, alguns temas diferenciados. Eu até estava falando nisso, que a gente procura trazer muito tema relacionado ao APH, porque é a área que eu estava. Mas, como você falou, eu fui me especializando mais porque eu vi a necessidade de aprender mais. E essa questão, assim, como na época de colégio, eu nem era o melhor, mas também nem era o pior. Eu estava ali sempre no intermediário. E sempre gostei de estar procurando aprender mais e mais. Para quê? Tá ajudando outras pessoas, que é o que a gente tenta fazer aqui. O pessoal pergunta, às vezes,
que a gente perde o nosso tempo, eles acham, para estar trazendo conhecimento aqui, ficar 1 hora e meia, 2 horas, falando de temas que, às vezes, tem gente que não tem a oportunidade de aprender fora. Então, a gente vem trazer esse conhecimento, vem trazer profissionais de competência como você, outros médicos que a gente faz live, enfermeiros, para estar demonstrando esse trabalho que o pessoal tem e procurar um atendimento de qualidade, porque às vezes o pessoal vai ali e procura, às vezes, um preço mais barato, mas você paga um preço mais caro um pouquinho, mas a qualidade de atendimento que você vai ter vai ser melhor. Então, às vezes o pessoal, não, eu vou ali no doutor fulano que ele cobra tanto, e deixa de ir para uma doutora Joana Dark, que vai ter um acompanhamento, a gente sabe... eu sou suspeito de falar em relação à parte pessoal, que eu lhe conheço praticamente de quando a gente nasceu, é a mesma idade. Então, assim, do tempo que a gente conviveu, do maternal até hoje, a gente sabe a qualidade do profissional e da pessoa, da empatia que o tratamento vai ter. Não é só aquele médico que visa, igual a doutora Cíntia Tamelini, não visa só o dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho que a gente faz. Então, quando a gente faz o trabalho com amor, que a gente se dedica, que estuda, isso aí vai ser refletido lá na frente. Como você falou aí, eu agradeço as palavras, você vê aí o que está. Algumas pessoas reconhecem, outras a gente sabe que nunca vão reconhecer o que a gente faz. Mas a gente não desiste, a gente está aí como Gabriel, na luta, e vamos todos por uma causa só, que é levar conhecimento para quem não tem condições de estar procurando fora. Às vezes tem esse tampinho aqui, e passa 1 hora e meia com a gente tentando aprender alguma coisa diferente. Então, deixo aberto aí para vocês, vou deixar o Instagram de doutora Joana, de Gabriel, para vocês acompanharem. Se tiverem sugestões de outros temas também relacionados à endócrino, pode deixar aqui, que aí eu levo para a doutora Joana, a gente já vai programar essas outras lives. Deixar aqui que amanhã eu tenho uma live com o Leopoldo, a gente ia fazer uma revisão geral do que a gente fez do XABCD, mas como teve aquele incidente lá em Nova York, a gente vai tratar do assunto, que foi a questão do tiroteio, múltiplas vítimas e controle de hemorragia, falando sobre torniquete, umas coisas assim. E aguardem. Quem tiver temas aí sugestivos, pode mandar para a gente, que a gente vai tentando trazer aqui profissionais competentes que tragam conhecimento para vocês. Só queria agradecer a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Dark. Até estranha chamar a doutora Joana Dark, que eu costumo de chamar Dark. Só quem me conhece há muito tempo me chama assim, de Darkinha, viu? Só das antigas. Isso aí. Então, obrigado por ter aceitado o convite e vamos aí. Vamos marcar as próximas, trazer conhecimento. Eu que agradeço, meu querido. Tchau, Tchau, Gabriel. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Eu Léo. vou deixar a live salva no meu e vou compartilhar com você também, que fica salva nos dois. Quem não deu tempo de assistir toda ou quiser assistir futuramente, é só acompanhar lá. Joia, perfeito. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.